prevenção, você tem, por exemplo, para a doença de Alzheimer, que é o que dá medo em todo mundo, né? A gente costuma brincar assim, se você tiver Alzheimer, não precisa se preocupar, você não vai saber porque você não vai lembrar, né? Quem vai sofrer é quem está à tua volta. Né? Maldade. Não, mas é verdade, sim, entendeu? Sim. Assim, as pessoas ficam muito ansiosas antes de, eu vou ter. Primeiro, assim, não é uma questão genética, o meu pai tinha. Tem relação genética? Tem, mas a penetrância, que a gente chama, é de 5%. Ou seja, não é uma doença autossômica dominante. Se alguém na tua família teve, todo mundo vai ter. Não é isso. Tá? E um dos fatores de risco, hoje em dia, considerados para a doença degenerativa, é, por exemplo, você ser uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada. Tá? Por quê? Porque você não está estimulando o teu cérebro para aquelas formações de sinapses. Então, eu sempre digo, se você é muito tenso de que você vai ter o problema, muito provavelmente você vai acabar tendo mesmo, uma chance maior. Então, assim, a prevenção é ter uma vida, aquilo que a gente ouve todo dia, né? Dormir bem, não abusar de álcool, evitar fatores que podem comprometer o funcionamento cerebral, porque o cérebro é um órgão muito chato, ele não tem reserva, assim, ele só funciona com o que ele está recebendo. Então, se você, por exemplo, diminui o fluxo de sangue, ele já vai reclamar. Se diminui o fluxo de oxigênio, ele já vai reclamar. Ele não consegue funcionar assim. Então, ter uma vida saudável, praticar atividade física, uma alimentação regular, estudar sempre coisas novas, né? Sai da tua área de conforto. Eu sou médico, mas você tem outros interesses, todo mundo tem, né? Então, vai atrás um pouquinho, né? Vai ler uma coisa diferente, vai aprender um pouco mais, isso estimula teu cérebro e essa é a melhor prevenção. Agora, tem vezes que não vai ter jeito, você vai acabar desenvolvendo. Aí você tem exames que são capazes de detectar, ainda não temos exames que detectam com certeza absoluta. Importa muito a clínica e às vezes as pessoas ficam muito ansiosas na primeira consulta para dar o diagnóstico. Você tem que fazer várias, né? Para você ter certeza. Mas já estão surgindo exames em fase de estudo que sim, como cintilografia cerebral, exame de proteína beta-amiloide no líquor, que é um marcador para a doença de Alzheimer. Então, algumas coisas estão surgindo, mas ainda em base de estudos. E no Brasil, porque a gente fala em demência, não é a mesma coisa da enxaqueca e da cefaleia. Demência não é só Alzheimer, tem vários tipos de demência. E no Brasil a gente ainda tem uma muito problemática, que é uma demência vascular, que é porque a gente controla muito mal ao nível ambulatorial doenças como hipertensão arterial, como diabetes, que são doenças de colesterol alto, que são doenças básicas, mas que a gente tem um péssimo sistema público de saúde, no sentido não de que o SUS seja péssimo, pelo contrário. É maravilhoso, a gente viu isso agora na pandemia. Mas assim, a gente ainda não tem uma capilaridade, ou não tem até a própria assiduidade das pessoas de fazerem o tratamento direitinho. E aí isso é um fator de risco enorme que seria reversível facilmente se você tivesse um controle, por exemplo. E quando a pessoa, por exemplo, está desconfiada que está com algum parente, está mudando, está tendo alguma diferença de humor ou de comportamento, eu queria que o senhor explicasse ali, falou que existe um processo clínico para chegar nesse diagnóstico. Sim. Como funcionaria esse processo e como a pessoa que está perto ou a própria pessoa que está se sentindo tem que lidar com essa situação e como ela entender essa situação? Normalmente, isso foi legal que você tocou nisso, que normalmente é exatamente quem está perto. Porque às vezes a própria pessoa não percebe. Por exemplo, se eu te dou um recado e você esqueceu que eu te dei o recado, isso não faz diferença na tua vida. Tá? Mas quem está do teu lado percebe. Então, normalmente é a família que vai levar. E há uma tendência do próprio paciente de diminuir. Assim, eu não estou tão ruim assim, mas a família fala que está assim. Tá? E aí você tem que levar em consideração isso, que isso é extremamente importante. Então, o primeiro passo, o que você faz? Como não tem um exame que diagnostique, você faz alguns exames, todo mundo fala, mas todo mundo faz ressonância, se não dá o diagnóstico, não dá o diagnóstico da demência, mas afasta todas as outras possíveis causas que poderiam estar aparecendo com isso. Por exemplo, ter um tumor cerebral, ter um coágulo no cérebro, poderia aparecer com um quadro demencial. Então você tem uma bateria de exames, é um protocolo que você afasta todas as outras causas. Quando você afasta isso, você já está, não tem nada disso, e está se manifestando. Então provavelmente deve estar mais próximo de um diagnóstico de demência. E aí você tem uns testes, chamados testes neuropsicológicos. Você pode encaminhar um neuropsicólogo, um psicólogo com formação para isso, que ele te faz uma bateria de testes para avaliar a tua capacidade cognitiva. Também não é um diagnóstico, mas ele diz, está alterado. Aí você soma a história da família, você afastou todas as outras causas, você fez os testes neuropsicológicos, todos eles te sugerem que seja, aí você fecha um diagnóstico clínico que provavelmente o paciente está com a doença. É um trabalho de detetive mesmo, o negócio, né? Juntar as pecinhas para chegar naquele ponto. Exatamente. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.